Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o Cadu, eu sou professor no Instituto Adele e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as neoplasias prostáticas em cães. Fiquem atentos e não percam o nosso vídeo. O carcinoma prostático ele acontece em cães com uma baixa frequência. Apesar dele ter uma baixa frequência, quando ele acontece no cão, ele tem um prognóstico muito ruim. De uma forma geral, é muito difícil nós conseguirmos a cura para esse paciente. Em relação aos tumores prostáticos, devido à sua baixa incidência, também existem muitos mitos e verdades relacionados a esse tumor. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês algumas informações para que vocês compreendam melhor um pouquinho sobre essa doença. A neoplasia prostática ela tem duas possibilidades. Ela pode originar da célula secretória da glândula prostática ou da célula urotelial da glândula prostática. Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou desenhar aqui para vocês. Nós temos aqui a bexiga como ponto de referência, certo? E caudal à bexiga, nós temos a glândula prostática. Então, a glândula prostática fica aqui, caudal à bexiga. Isso é um animal saudável. A uretra, ela vai emergir aqui pela bexiga e ela vai passar dentro da glândula prostática. Por aqui, a urina consegue sair, nós temos o fluxo urinário. Então, o que acontece em relação à glândula prostática dos diferentes animais? Aqui nós temos as células que nós chamamos de células secretórias. Vou colocar aqui para vocês, células secretórias, certo? Essas células secretórias, elas são as células que vão produzir o fluido prostático. Agora, aqui na uretra, nós vamos ter as células uroteliais. As células uroteliais, elas são as células da uretra, assim como as células da parte interna da bexiga, e é um epitélio específico com características relacionadas à expansão do volume celular. Então, pessoal, um paciente com tumor de próstata, ele pode ter um tumor da célula secretória ou ele pode ter um tumor da célula urotelial. Esse é um ponto muito importante, porque tem um trabalho que ele foi feito nos Estados Unidos com um número muito grande de animais, que ele mostra que quando os animais são castrados, existe uma maior incidência do tumor prostático. E isso acontece normalmente para esse cara aqui, para o tumor urotelial. Então, quando o paciente ele é castrado, nós não sabemos o porquê aumenta a incidência dos tumores uroteliais nesses animais. O aumento da incidência ele é aproximadamente 6,5 vezes mais chances de ter esse tumor. Então, esse é um ponto importante. No entanto, esses animais eles não aumentam a incidência de ter o tumor nas células secretórias. E aqui, para fazer essa diferenciação, nós precisamos fazer um exame histopatológico para analisar essa célula e fazer essa diferenciação. Então, o primeiro mito que nós temos em relação ao carcinoma prostático é que a castração ela não previne esse tumor. Pelo contrário, a castração ela pode aumentar a chance dele ter um tumor do subtipo urotelial. Então, devido a essa baixa frequência desses tumores e essas diferenças, nós conhecemos ainda pouco sobre esses tumores. E aí, pessoal, quando o paciente ele tem um tumor prostático, é muito comum ele já ter um envolvimento muito grande da glândula prostática, muitas vezes esse tumor acometendo já a uretra prostática e às vezes invadindo a bexiga. Então, esse é um ponto muito importante. Então, quando o tutor traz o paciente para o atendimento veterinário, muitas vezes esse paciente já está num diagnóstico avançado, o que dificulta a nossa abordagem. Então, pensando nisso, o que nós temos para diagnóstico? Nós podemos fazer uma citologia, normalmente feita por lavado prostático, por uma sonda ou por um catéter, para ter esse diagnóstico, ou nós precisamos fazer a biópsia. Como nós vamos mostrar no vídeo da semana que vem, existe um exame molecular também chamado BRAF, que é um PCR, que esse PCR ele identifica tanto o tumor da próstata quanto o tumor da bexiga quando ele é urotelial. Agora, se for um tumor prostático da célula secretória, ele vai ser BRAF negativo. O que isso significa? Ao considerar o exame BRAF, para fazer a avaliação do tumor prostático, nós temos que considerar que ele só pode ser utilizado para o tumor da célula urotelial. Ou seja, na maioria das vezes eu preciso da biópsia da próstata desse paciente. E eu preciso dessa biópsia para fazer essa diferenciação. E aí, pessoal, quando eu fecho o diagnóstico, tem um próximo passo que é muito desafiador, que é o tratamento. Na maioria dos pacientes, a prostatectomia ela pode ter diferentes
a problemas relacionados à técnica. Um dos principais é que, como a gente pega um tumor muito avançado, muitas vezes o tumor já está invadindo a uretra, tanto a prostática quanto a bexiga. Porque qual seria o tratamento cirúrgico mais preconizado? A remoção dessa glândula prostática, certo? E aí nós removeríamos a uretra junto. E depois nós faremos aqui uma anastomose da uretra com a bexiga, pensando a uretra membranosa aqui depois da uretra prostática. No entanto, muitas vezes isso não é possível devido ao estágio avançado da doença. Então sobra para nós tratamentos quimioterápicos de uma forma geral ou tratamentos medicamentosos. O tumor prostático do cão, como a maioria deles são uroteliais, mesmo secretórios, eles tendem a ser subtipos agressivos, por isso eles não respondem à terapia hormonal. Então a castração ou qualquer tipo de tratamento hormonal, ele não é indicado primariamente para esses tumores. Então o que nós temos para tratar esses pacientes? A quimioterapia com doxorubicina pode ser uma possibilidade. A utilização de anti-inflamatórios não esteroidais, como o piroxicam, também acaba entrando dentro desse protocolo. E também o paciente ele pode ser tratado com o toceranib, que é um medicamento que nós temos no mercado nacional e que muitas vezes é utilizado para esses pacientes. Mas o que nós temos que ficar atentos de uma forma geral? No tratamento medicamentoso não haverá cirurgia. E com isso, muitas vezes o paciente tem a obstrução do fluxo urinário e isso pode ser um problema. Então é um aspecto que nós temos que ficar atentos. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Aproveitem aí para fazer comentários, para dar um like no vídeo, seguir as nossas redes sociais e fiquem atentos que toda terça-feira nós temos vídeos novos. Obrigado e até a próxima!